Aleluia, aleluia, som. Glória a Deus. Aleluia. Nós somos aqueles que esperam. Será que nós estamos esperando mesmo? Nós estamos esperando o Senhor. Nós estamos esperando o Rei. Nós somos os separados para Ele. Nós somos aqueles que esperam o Senhor. Ei, nós estamos prontos para Ele. Nós estamos esperando mesmo Ele. Será que nós estamos mesmo prontos para o Senhor? Nós somos aqueles que o esperam. Nós somos aqueles que esperamos o Senhor. Tá faltando convicção aí. Você está certo disso? Você está certo que você está esperando o Senhor? Você está esperando o Senhor a cada dia? Você está olhando para o céu assim, falando, eita, é hoje? Você se levanta de manhã e diz, é hoje? Maranata! Maranata, vem, Senhor Jesus! Será que você está com essa expectativa? Será que você está confiante de que é dessa turma que vai subir num piscar de olhos? Amém. Amém, irmão. Você está aqui, irmão? Você está sensível ao Espírito Santo? Você está sensível à voz? Você está sensível à presença do Espírito Santo? Aleluia. Estamos prontos. Somos os separados. Aleluia. Somos separados para Ele. Você tem essa convicção? Dizemos santos. Clamamos santos. Clamamos santo. Clamamos santo. É aquela segunda parte. Queimam por ti. Clamamos santo. Seu coração está queimando. Nossos corações queimam, queimam por ti. Clamamos santo, santo, tu és. Nossos corações corações queimam, queimam por ti. Clamamos santo, santo, tu és. Nossos corações queimam, queimam por ti. Clamamos santo, santo, tu és. Nossos corações queimam por ti. Clamamos, clamamos
Tu és. Aleluia. Nossos corações queimam, queimam por ti. Oh, amado, clamamos, Santo, nossos corações queimam, queimam por ti. Vamos só o teclado e as vozes até o coração queimar, amém? Deixa o Senhor sentir o teu coração por Ele. Deixa o Senhor sentir o teu desejo por Ele. Nós cantamos que nós somos os separados, que estamos esperando o Senhor. Nosso coração tem que estar queimando por Ele. Tem que estar desejando Ele, a presença, a manifestação da Sua presença. Clamamos, Santo, Santo, Tu és. Apresente o seu culto ao Senhor. Nossos corações queimam, queimam. O Senhor está só esperando a igreja dele. Clamamos, Santo, Santo, Tu és. Nossos corações queimam, queimam por ti. Nossos corações queimam, queimam por ti. Clamamos, Santo, Santo, Tu és. Nossos corações queimam, queimam por ti. Clamamos, Santo, Santo, nossos corações queimam, queimam por ti. Vamos, Santo, Aleluia. Aleluia. Pai, nós te damos graças no nome de Jesus, Pai. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, Pai. Obrigado pela tua bondade, pelo Espírito Santo. Nós somos totalmente dependentes do teu Espírito, Senhor. É o teu Espírito que nos ensina a te adorar, a te servir, a estudar a palavra, a meditar. É o teu Espírito Santo quem nos revela a tua vontade. Nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Ilumina, Senhor, o nosso entendimento. Nos conceda, Pai, a tua graça, o teu favor, para a compreensão da verdade da palavra. A palavra que renova a nossa mentalidade. A palavra que nos transforma, a palavra que edifica a nossa fé santíssima, a palavra, Pai, que gera vida, a palavra que vai trazer o entendimento e a compreensão da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, amados. A graça e a paz. Muito obrigado, essa equipe maravilhosa, o som. Enquanto a igreja fica esperando pela equipe, Deus está esperando por você, amém? Às vezes a igreja está esperando a equipe para adorar, mas Deus já está esperando você, amém, irmão? Deus está esperando que você tenha uma atitude de adoração diante dele, uma atitude de coração. Envolva o seu espírito, envolva a sua mente, amém? Posso ouvir um amém, irmão? Senão eu fico pensando que eu estou falando apenas com a câmera, igual estava naquele tempo do Covid. Estava só falando com a câmera, não tinha ninguém para dar uma resposta. É bom você me dizer, diz um amém de vez em quando, amém? Diz um glória a Deus. Fala um aleluia. Amém? Você é pentecostal? Você é vivificado? Você tem o Espírito Santo? Você é recriado? Amém, aleluia, é isso. Que bom. A gente precisa, então, ter essa noção de que nós precisamos adorar o Senhor, não apenas com a nossa alma, mas com o nosso espírito, com toda a nossa força, amém? Com todo o nosso entendimento. A Bíblia diz que nós adoramos com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, amém? Não se despece, fique aqui. Quem é Deus para você? É você que vai responder para Deus, amém? E quem é você para Deus? É você que vai responder, amém? O Espírito Santo vai responder para você e você precisa ouvir o Espírito Santo para você ter essa convicção de quem é Deus para você. E quem é você para Deus? Amém? Quando nós tivermos esse entendimento, cada vez mais a gente vai cantar com mais vontade, vai adorar com mais força ao nosso Deus. Amém? Quem é Deus para você? Quem é você para Deus? Amém? Irmãos, é interessante porque pessoas estão querendo entender Deus pela cabeça, pela mente, pelo intelecto. E aí, a gente cai naquela música, né? Lá do Preto no Branco, parece que é o nome da banda. Canta. Quem é que vai entender Deus? Como é que eles cantam? Ninguém explica Deus. Entende? Ninguém explica Deus. Ninguém vai explicar Deus. A gente pensa que é de um jeito, a gente pensa que nós vamos alcançar as pessoas, pregar para o nosso parente que ainda não é cristão, de uma maneira, a gente acha que é do nosso jeito, e Deus faz totalmente diferente. Ninguém explica Deus. Amém? Tive a oportunidade de estar conversando com um pastor japonês. Um pastor japonês, ele não fala nada em português. Eu conversando com um pastor japonês. E o pastor japonês pentecostal. Aleluia. A esposa do pastor é profeta. Profeta, por que tu me persegues? Mas só que ela é descendente japonesa, ela é brasileira. Então ela estava fazendo a tradução. Como a gente começou a conversar antes do culto, ela me apresentou ele, o pastor japonês, pentecostal, aluno do Rema, uma igreja grande lá no Japão, e ele está empolgadíssimo com o Rema. Olha que sucesso. Ele é o segundo japonês lá, aluno do Rema, né? Que a primeira foi a Yuki. Ele fala, eu sou o primeiro japonês. A Yuki, não, sou eu. Então ele é o segundo japonês e pastor de uma igreja japonesa estudando no Rema. Ô pai bom, avivamento chegando no Japão. Aí eu, testemunho dele, eu perguntei, como é que ele se converteu para Cristo? E olha como é que Deus, ninguém realmente explica Deus, ninguém sabe como é que Deus age. Ele pegou e falou o seguinte, que ele ouviu uma canção evangélica brasileira, em português. Mas aquela canção tocou o coração dele. Ele percebeu que naquela canção era diferente. E ele queria ouvir aquela canção. Ele, poxa, que eu queria, não, ele queria entender o que estava cantando, qual era a interpretação daquela canção. Ele não sabia, nem sabia a quem procurar, nem a quem encontrar. Salvo engano, depois ele conseguiu ir numa igreja que alguém cantou a mesma canção. Oh, Deus bom, hein?
Deus pegou ele pelo espírito. Amém? Deus pegou ele pelo coração. Ele foi atraído por uma canção. Ninguém explica Deus mesmo, né? Então ele foi atraído por aquela canção que tocou o coração dele e ele sentiu algo diferente naquela canção. Ele também gosta de cantar. Interessante que no dia que eu ministrei a palavra lá em Amanashi, ele tocou uma canção em japonês também. Eu não entendi nada do que ele cantou. Ele cantou em japonês. Ninguém traduziu. Mas havia unção naquela canção. Ele cantou de uma forma diferente. Ele realmente era um pentecostal. Ele cantou pelo Espírito. E aquela canção, da forma como ele cantou, ela me alcançou. Tocou o meu espírito. Me encheu do Espírito. E me preparou para ministrar a palavra de Deus. Vocês estão entendendo a importância do louvor e da adoração? Vocês entendem como é importante a gente adorar o Senhor em espírito e em verdade? Como é importante a gente estar envolvido com o nosso espírito, com a nossa atenção, no momento do culto que nós estamos adorando ao Senhor. Amém? Como é importante esse momento que você está aqui, não vir aqui para se distrair, não ficar distraído com o celular, com as pessoas que vão para lá, que vão para cá, as pessoas que estão se mexendo, mas fica concentrado no Espírito, porque Deus fala no teu espírito e Deus traz uma revelação da palavra dele para o teu espírito. Amém? Sabe, eu lendo hoje o devocional do irmão Rick Renner, Pedras Preciosas, ele conta que ele ficou hospedado na casa de um pastor para ministrar naquela igreja, e quando foi 5 da manhã, começou o telefone a tocar. Ele conta nesse devocional. E o telefone tocava e tocou por 30 minutos, 45 minutos, aquele telefone tocando. E ele falou assim, meu Deus, ninguém vai atender esse telefone? Aí ele se levantou e falou, vou lá atender esse telefone. E ele foi atender o telefone. Ele vai atender o telefone, e aí o telefone não para de tocar, continuou tocando. Ele falou, não é possível, é isso. Aí quando ele viu, tinha um objeto encoberto. Ele levanta o lenço daquele objeto, era um papagaio. Papagaio tocando igualzinho o telefone. O papagaio não tocava. Deve ser trim, 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 trim. Sabe? Mas o que ele quer dar a lição para nós, nesse texto, leia o texto de hoje, é bem interessante. Bem esclarecedor para nós também, que somos da fé. O que ele quer dar a instrução, justamente fazendo essa analogia com o papagaio, é que muitas vezes nós estamos apenas falando superficialmente a palavra da fé e ela não é uma convicção no nosso coração. Ela não chegou ainda dentro do nosso coração. Entendeu? Muitas vezes é algo que nós estamos declarando, mas é algo que apenas está flutuando no campo da nossa razão, no campo da nossa mente. Entende, amados? E Deus, ninguém explica Deus. A teologia não explica Deus. O homem não vai explicar Deus, os caminhos de Deus, a forma como Deus age. Mas é pela graça que nós recebemos a revelação de Deus e a fé que opera em nós. Amém? Amados, olha, eu vejo na internet há muitos ensinos bíblicos, há muitas pessoas na internet, muitos canais, pessoas ensinando teologia, ensinando partes do versículo bíblico, ensinando como interpretar a Bíblia, ensinando de várias formas. Alguns têm muitos talentos, muitos dons, muitas informações até preciosas, mas nem sempre essas informações, elas trazem a revelação de Deus. Amém? A revelação de Deus, amado, é um ato particular seu. Quem é Deus para você? Quem é você para Deus? Amém? Tem que ter um relacionamento, tem que ter um envolvimento seu, do seu coração, da sua mente, da sua vida com Deus. Então, amados, não adianta você estudar muitas coisas e apenas você ser um papagaio, um repetidor de informações. Você pode conhecer a história da Bíblia, você pode entender a história da Bíblia, você pode ter versículos decorados e não passar de uma decoreba, é apenas ser um papagaio. Está comigo? O que Deus quer é que essa palavra esteja dentro do seu coração, com convicção.
com fé. Aí nós vamos cantar aquela música, eu creio em ti, amém? Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Não é porque alguém me disse, não é porque alguém me informou, amém? Então, quando você vê alguns estudos bíblicos, alguns ensinamentos desse tipo, cuidado também. Tenha cuidado para você não, como diz irmão Reagan, machucar a sua fé. Irmão Reagan fala nos livros dele que, dependendo dos livros, da literatura que você esteja lendo, pode ser até uma literatura cristã. Em vez dela gerar fé em você, ela vai gerar incredulidade. Sabe que, às vezes, a teologia ela tem esse problema de muita discussão em determinados assuntos, que era mais incredulidade do que fé. A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé ela vem pelo teu relacionamento com Deus, a fé ela vem da forma como você ouve a palavra de Deus e como ela chega dentro do teu coração e gera revelação e gera convicção dentro de você, e não é apenas uma informação. Você pode ter uma informação, pegar um livro, anotar umas informações ali, chegar aqui e ministrar um monte de informação, mas aquilo é verdade para você? Você experimentou aquela palavra? Gerou fé em você? Gerou convicção em você? No dia mal, você conseguiu reagir porque você tinha fé dentro de você ou porque você tinha uma informação? E a informação, ela não é consistente num momento como esse. É ou não é? Você concorda comigo? Você concorda comigo, irmão? Às vezes você tem um conhecimento bíblico, às vezes você tem uma informação bíblica, mas no momento da pressão, ela não é convicta para você, porque é apenas uma informação, é apenas um conhecimento no campo da razão. Mas quando ela chega no seu coração como revelação da verdade, aí ela muda todas as coisas. Amém? Falando disso, a gente ter cuidado com a nossa fé, cuidado de não querer ser mestre, ensinar todo mundo. A Bíblia nos ensina, Tiago no capítulo 3, ele fala assim, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Sabe, irmãos, todos nós tropeçamos em muitas coisas. E é só a informação e só o conhecimento de regras, usos e costumes e legalismo religioso não muda você. Está aqui? Só andar na prática da religiosidade, uma mente da religiosidade, uma mente cheia de regras, usos e costumes e condenações e acusações e culpas, não mudam você, não muda ninguém. E a Bíblia é muito clara, ela diz para nós aqui, ó, ninguém se faça de mestre, não queira ser mestre, não queira dar biblada, espadada, versiculizada nas pessoas. Está falando, né? Na minha versão, o Hélio está atualizada. Amém? Porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então, para nós não tropeçarmos, nós precisamos saber guardar a nossa língua e saber nos relacionar com Deus para ter a revelação do caráter de Deus. Amém? Quem é Deus para mim? Qual a natureza do meu Pai? Qual o caráter do meu Pai? Isso a gente aprende nessa matéria, caráter de Deus, lá no Rema. É uma matéria com 7 dias só para você aprender sobre o caráter de Deus. Não ficar pensando errado de Deus. Amém? Não ficar pensando mal de Deus. Não querer ficar explicando Deus. Aleluia! Vocês estão aqui, irmãos? Estão tão empolgados? Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Mas olha só. Quando eu falo para os nossos irmãos aqui que ministram aqui, eu falo, irmão, estude a palavra de Deus para ministrar no próximo culto. Mas estuda primeiro para ela servir para você, para ela provocar efeito na sua vida. Não estude para você ser um mestre, para querer ensinar para os outros o que você nem está vivendo ainda. Amém?
obrigação como cristão, irmãos, é estudar a palavra de Deus para que ela venha nos ajustar, nos alinhar, nos corrigir, nos renovar, edificar a nossa fé, produzir resultados primeiro na nossa vida. Amém? Então, todo o texto bíblico que eu ler, que eu meditar, que eu estudar, que eu pesquisar, que eu ver a história, o contexto e tudo mais, primeiro eu tenho que saber, Senhor, o que o Senhor está falando comigo sobre essa palavra? O que o Senhor quer falar comigo sobre essa palavra? Porque a palavra de Deus ela não tem que ser uma lição de moral, nem um sermão. Ela tem que ser algo que tem que produzir efeitos, resultados na minha vida em primeiro lugar. Sou eu que leio, sou eu que medito, sou eu que vou estar com o Senhor naquele momento. Então ela tem que produzir em mim convicção, arrependimento, transformação na minha vida. Para que o testemunho da minha vida transformada possa atingir a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Sabe, então, primeiro, essa palavra tem que fazer proveito na minha vida. Amém? É essa orientação que eu dou para os irmãos. Aprenda primeiro como aplicar essa palavra na sua vida e transmita como isso é aplicado na sua vida. Como Deus te alcançou com essa palavra. Qual o efeito que foi produzido em você. Amém, irmão? Então nós temos muitas pessoas cheias de conhecimento, cheias de ensinos. Mas será que elas conhecem mesmo o Deus que nós conhecemos? O caráter do Deus que nós conhecemos? Não é? E às vezes nem está conhecendo. Mas todos nós tropeçamos. Nem todos estão. Amém? Nós estamos sendo aperfeiçoados. Eu considero os dons, os talentos, as habilidades desses irmãos, de alguns eu já filtro, já falei isso aqui, está fora, porque o que ele está expressando é a amargura, não está expressando a natureza de Deus, a vontade de Deus, o conhecimento e da revelação para nós. Então a gente tem que ter esse discernimento também, amém? Quando a gente ouve alguém, quando a gente está estudando, sabe que o João, o Batista, lá em João capítulo 3, versículo 17, ele disse assim, olha, o homem não pode receber coisa alguma que do céu não lhe for dada. Você está aqui ou está só no campo da razão ainda? Nós estamos falando aqui de não ser um papagaio. Amém? Nós estamos falando de um homem que foi alcançado por uma canção. Ele não foi alcançado por uma convicção, por uma, como se diz, por um argumento humano. Amém? Não foi um argumento humano que fez ele se tornar um cristão, um crente. Ele teve que ser pego pela revelação. Amém? A palavra da fé ela é pega pela revelação. Você precisa da revelação da palavra da fé. Você precisa aceitar e querer a palavra da fé. Amém? Se você quer inovar, quer uma revelação nova e diferente, você não vai ter a palavra da fé. Porque a palavra da fé ela é simples. A palavra da fé, ela tem que estar dentro do teu coração e na tua boca. Se ela não está no teu coração, ela não vai estar na tua boca. Da tua boca vai sair incredulidade, da tua boca vai sair murmuração, da tua boca vai sair negatividade, vai sair incredulidade, pensamentos ruins, entende? Mas quando você tem a revelação da fé, da tua boca sai fé. Quando você é exprimido, sai fé. Você canta com convicção. Você declara com convicção. Porque você tem a revelação. Quem é Deus para você? Deus não é só uma literatura, Deus não é uma teologia humana, Deus não é um ensino humano, Deus não é uma religião. Aleluia! Glória a Deus! O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Nós precisamos receber do céu. Nós precisamos receber do Pai. Nós precisamos adorar o Pai em espírito e verdade. Nós precisamos estar aqui, amados, conectados com o Pai. Nós não estamos aqui suprindo um dia de religiosidade, um domingo de religião. Amém? Nós estamos aqui para cultuar o Deus vivo, o Deus que é Espírito. Aleluia!
aquele que vive e reina. Amém? Então João fala isso, João o Batista, ele falou para os seus discípulos acerca de Jesus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Você precisa buscar em Deus a revelação. Você precisa buscar do céu. Amém? Então veja, dentro desse entendimento de revelação, Mateus capítulo 16, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Texto que nós conhecemos. Melhor ainda, nós temos essa revelação. Quem é Deus para você, irmão? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo nesses últimos dias, porque nós precisamos saber quem é Deus para nós. Quem sou eu para Deus? Amém? Então veja o verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Quem é que o povo está? O que é que o povo está dizendo a meu respeito? Disse Jesus. Você está aqui, irmão? Quem é Deus para você, irmão? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é a religião X, ou Elias, outros que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Né? Para o mundo, eles perguntam: não, de que religião você é? É ou não é? Ah, você é crente? Ah, você é evangélico? Eu sou filho de Deus. Aleluia. Quem é você para Deus? Você tem convicção de que você é filho de Deus? Amém? Você sabe que você é filho de Deus? Amém? Você sabe que você está aqui nessa terra como Jesus andou nessa terra? Não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Você conhece o seu Pai? Aleluia! Jesus não estava aqui para fazer a vontade dele, mas fazer a vontade do Pai. Quem diz o povo ser o filho do homem? Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Aleluia! Eu quero que você pergunte para Deus depois do culto, você vai orar, vai perguntar ao Senhor, se Ele falar com você agora, aleluia, glória a Deus, significa que você está conectado, amém? Você está conectado na unção e no Espírito de Deus? Então veja só, ele diz, quem dizeis que eu sou? Vocês, quem que vocês dizem quem eu sou? Jesus perguntando para você. Você tendo um encontro com Jesus hoje à noite na oração. Você levantando 3 horas da madrugada e Jesus se revelando para você. E para você, quem dizes que eu sou? Fica fácil ou não fica? Fica fácil, né? Mas Jesus era homem. Estava vestido de carne. Não é? E nós já sabemos quem é Jesus. Nós sabemos? Nós sabemos quem é Jesus. Mas Simão Pedro, ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia! Olha a convicção de Pedro. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabe, Pedro, em Atos dos Apóstolos, salvo engano, no capítulo 3 ou capítulo 4, Pedro e João é chamado de iletrados. Pedro era pescador, ou seja, ele não era mestre do judaísmo, ele não era um doutor da lei. Está comigo, irmão? Tem fundamento aquilo que nós começamos a falar? E Pedro fala com convicção, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não, Pedro não foi para uma faculdade teológica, ele não foi para uma escola bíblica, não foi alguém que disse para ele, Jesus fala para ele, bem-aventurado, feliz és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou. Amém? Ele continua, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram. Você não recebeu essa revelação de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, por um homem. Não foi por uma instrução de um homem. Não foi porque você pesquisou no Google. Quem é Jesus? E veio lá para você. Entendeu? Hoje está fácil, né?
Quem é Deus? Aí vem lá no Google, você procurando. Bem-aventurado Simão Barjonas, ele falou com convicção. Ele não era um papagaio repetindo a religião. Amém. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Está sentado à direita do Pai. Bem, ele sabia quem era Jesus. Então Jesus fala para ele: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai está no céu. O homem não pode receber coisa alguma se dos céus. Disse João o Batista. Hein? Você está entendendo que você precisa da revelação? Você está entendendo que você não pode ficar aí parado, assentado, de frente da sua televisão, apenas assistindo um programa de evangélico pelo YouTube? Você precisa tirar um tempo com Deus. Você precisa tirar um tempo com o Senhor todos os dias da sua vida. Você precisa ter um encontro com Deus lá no seu quarto de oração. Amém? Você tem feito isso? Não, não levanta a mão, não. Você precisa saber quem é Deus. Você precisa saber quem é você. Você precisa saber por que você nasceu nesta geração. Você precisa saber por que você está aqui no Verbo da Vida da Asa Sul. Você precisa saber por que você nasceu nesse tempo, para um tempo oportuno como esse, do arrebatamento, da volta de Jesus. Ei, você precisa saber se você realmente é separado, se você realmente aguarda a volta do Senhor. Você precisa, amado, queimar o teu coração, amado, afoguear o teu coração, acender a chama do primeiro amor, da fome pela palavra, da sede pelo Espírito, do desejo de orar, do desejo de se quebrantar diante dEle, do desejo de adorar o Senhor, sem vergonha, sem timidez. Aleluia! Você está recebendo algo aí, irmão? Ele fala: não, você não recebeu. Não foi uma informação que você pesquisou no Google. Não foi porque alguém falou para você: Jesus é o Filho de Deus, Pedro. Não, Jesus é o Filho. Quero que Jesus é o Filho de Deus. Está escrito aqui na Bíblia, ó, Jesus é o Filho de Deus. Olha aqui, está escrito, Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Um tempo eu tinha essa informação: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Era apenas uma informação. Eu era cercado, quando adolescente, por pessoas dando panfletos para mim de outras religiões, Hare Krishna, budista. Tudo quanto era religião me dava e eu lia aquelas coisas, comprava livro deles e lia aqueles livros. E eu pensava: mas está escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas para mim era apenas uma informação ainda. Não era uma revelação. Você sabe quem é Jesus? Para nós hoje está fácil, não está? Você tem a revelação de Jesus. Você tem a revelação do novo nascimento. Amém? E o que você está fazendo com isso, irmão? Respondeu: é só para a vossa reflexão. O que eu estou fazendo com a vida que ele... O que eu estou fazendo com a minha vida? Aleluia! Então o Senhor fala: pois o Pai está no céu. Ele te deu isso. Pai, Ele te deu a relação do Filho. O Pai te deu a condição de ser filho. O Pai te deu o Espírito dele. Foi o Pai. Não foi você que pesquisou na internet, que
que adquiriu esse conhecimento foi pela graça, foi por causa do Pai. Foi pelo amor do Pai. Aí ele fala, verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, aleluia, sobre esta revelação, sobre este conhecimento, quem sou eu para você? Se você sabe quem é Deus na sua vida, aí ele fala, as portas do inferno não prevalecerão. Você sabe quem é Deus para você, as portas do inferno não prevalecerão. Igreja, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. É você, igreja, tem que despertar, tem que se levantar por dentro, sair da dormência, saia da anestesia, aleluia, saia da indolência, irmão, saia do comodismo, não aceite esse estágio que você está, que você se encontra. E ele fala, você, igreja, diante dessa revelação, diante dessa convicção, diante desse conhecimento, diante desse entendimento que você tem de quem é Deus, de quem é Jesus e de quem é você, as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Não é por uma informação você vai ficar desesperado ligando para mim de madrugada, pastor, ora por mim, pelo amor de Deus. Você vai ligar para o irmãozinho da oração, as irmãs do cocó. Nós temos os irmãos do cocó aqui. É só elas não usam cocó, mas elas são do cocó. São da canelinha de fogo, sabia? Tem umas irmãs aqui, irmão. Do cocó, da canelinha de fogo, que tem revelação, que tem relacionamento com Deus. Você está entendendo isso? Você sabe que o relacionamento com Deus não é só para as irmãs do cocó, do ciclo de oração. Amém? É para os filhos. É para os filhos terem a revelação de quem é Deus, de quem é o Pai. Amém? É para você ter um momento na presença dele, ser transformado de glória em glória. Aleluia! Então, irmãos, veja só, se você ficar nessa vida parada, nesse marasmo, nessa água parada, essa água parada da mosca, essa água parada da morte, você tem que entrar no fluxo do rio de vida. Aleluia! Você tem agora a lei do Espírito e da vida que está em você, que opera em você, irmão. Não é para você vir mais para a igreja como um religioso, fazendo cara de santo, fazendo cara de abençoado. Para você vir com convicção de que você é. Para que as portas do inferno não prevaleçam contra a sua vida, irmão. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja sou eu e é você, irmão. Levantado, erguido, convicto de quem é o nosso Pai, de quem é o nosso dono, de quem é a aliança que temos, do sangue de Jesus que está sobre nós. Você pode até passar por alguns perrengues, mas você tem a convicção. Ei, isso não vai prevalecer na minha vida. Isso não vai prevalecer na minha vida. Quando você tem a revelação de quem você é. Você não vai ficar choramingando, murmurando, pedindo, papai do céu, ai meu Deus do céu, me ajuda. Não, você tem a convicção. Amém? Você tem a convicção, você vai agir com base nessa convicção, com base nessa fé. Aleluia! E aí, Jesus fala mais para Pedro, Pedro, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Se você tem a revelação, se você tem a convicção, você tem autoridade, irmão. Você tem autoridade para falar, você tem autoridade para impor as mãos sobre os enfermos, você tem autoridade para expulsar demônios. Aleluia! Quando você tem a convicção, você tem autoridade. Jeff compartilhou conosco, domingo passado, a Gabi ministrou a palavra, foi um visitante. A igreja do Jeff é só de japoneses.
Todo mundo é japonês lá, com exceção do Jeff e da Gabi, marido da Yuki. Todo mundo é japonês. E aí você tem que entrar numa mensagem bem leitinho, bem rasa. Porque é uma cultura totalmente diferente para você falar de uma cultura lá do judaísmo que chegou no cristianismo, que pegou o crente e que agora você tem que falar a linguagem do crente e a palavra da fé, do japonês. Entenda isso. E ainda tem a barreira da linguagem, que não é pela revelação, se não é pelas manifestações do poder de Deus. Depois que Gabi ministrou a palavra, a pessoa que era visitante, que foi lá, manifestou Satanás. Gabi foi e expulsou o demônio. E não tem revelação. E é apenas uma igrejinha tradicional, com doutrina tradicional, com linha seca, que não é nem verdade nem para você ainda. Você está comigo, irmão? É bom ser pentecostal. É bom ter o Espírito Santo. É bom ser da palavra da fé. Aleluia! A palavra é verdade. Ai, meu Deus do céu, e agora? Jefté, o que eu faço, Jefté? Jefté estava lá em Okazaki. Jefté, e agora? Se você não tem a convicção. Amém, irmão? É por isso que nós precisamos ouvir as mesmas coisas até chegar dentro do coração. Amém? Então, olha, o apóstolo Paulo, ele nos mostra também lá em Gálatas, capítulo 1. E o apóstolo Paulo, ele era um cara totalmente racional, perseguidor da igreja. Mas um dia chegou a revelação. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Capítulo 1 de Gálatas, verso 3. Graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai. Quem é Deus para você? E do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Irmãos, a gente tem que ler um versículo desse, isso ser verdade dentro de você. Não é só uma leitura. Deus, nosso Pai. Menino, Deus é o teu Pai. Deus é o teu Pai, o teu provedor, o teu redentor. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Às vezes o pastor precisa gritar para romper as estruturas das ceras no seu ouvido, para você ouvir que Deus é o teu Pai. Deus é o teu Pai. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Lá em Manaus eu estava falando a mesma coisa que eu estou falando para você aqui. E sabe o que aconteceu com aquele povo? Eles pulavam, eles glorificavam, eles sorriam, eles se alegravam. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estavam vivos. Eles se alegravam, irmão. Está ali, ó, Marli, testemunha. Tá bom? Testemunha. Não forçava a barra, não, irmão. Era facinho, facinho, fluía assim, ó. Falava para eles já. Era. Pessoal pulando. Um Japão avivado, irmãos. O povo pulando, o povo desejando. Sabe por quê, irmãos? Eles estavam 2 anos. Desde o Covid não tem entrado mais ninguém lá. Agora que se abriram as portas do Japão. Então eles não têm recebido nenhum ministro de fora do Verbo da Vida. Eu fui agraciado de estar ali. Sabe por quê? O pastor Joselito diz que bom é dar comida para quem tem fome. Quem tem fome, irmão, pega comendo rápido. Quem está cheio, está abastado, está suprido, tem rema no Gama, tem rema em Sobradinho, tem rema nas Açúcar, tem rema em Taguatinga, tem Verbo da Vida ali, está cheio, irmão. Lá é um rema. E uma escola bíblica, Verbo da Vida. Aquele povo, quando eles sabem que nós somos do Verbo da Vida, irmão, eles ficam assim, ó, empolgados, querendo conversar com você.
querendo beber. Ah, o senhor é lá do Verbo da Vida. Ah, nosso irmão, que nem é, o irmão lá, aquele japonês que esteve aqui, que nem é do Ministério Verbo da Vida, irmão. Ele está lá servindo na Escola Verbo da Vida em Okazaki. Só porque ele quer estar ouvindo a palavra de novo. Aquele jovem, ele já espalhou para todo mundo, que veio aqui e foi tão abençoado que ele foi suprido numa necessidade que ele estava passando. E ninguém sabia. Ele falando o que é uma igreja movida pelo Espírito Santo. Amém? O que é uma igreja inspirada pelo Espírito Santo? Amém, igreja? Querido, você é a igreja do Senhor, você é o filho de Deus, você não é um religioso que está aqui no domingo, te anima, te alegra, diz para essa cara, sorria, 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 meu bem, sorria, meu bem. Diga para a tua cara que você é filho. Amém, irmão? Diga para ela, ei, sorria, porque você é filho, você é abençoado, você é próspero. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha vida. Sorria, porque isso é revelação, irmão. Eles receberam a revelação. Aleluia! Aleluia! Não é mais tempo de ficar amargurado, ressentido, magoado. Chega disso, irmão. Aí Paulo, nosso Pai e do nosso Senhor, quem é o teu Senhor? Quem tem sido o teu Senhor, irmão? Reflexões, amém? Para você refletir, quem é o teu Senhor? WhatsApp? Instagram? Quem tem sido o teu Senhor? Amém? Só para você refletir. Quem é que tem sido o teu Senhor? O teu marido? O teu filho? O teu trabalho? O teu salário? O teu contra-cheque? Tua empresa? Quem é que tem mandado em você? Amém? Você é separado para uma geração, para um tempo como esse? Você é separado para um tempo como esse? Ei, você é separado para ser do arrebatamento? E o que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Aleluia! Ai, que saudade que eu estava do pastor. Verso 4 ele diz, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. O nosso Senhor, ele se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e... Fala, Pai. Assim, com a boca cheia. Pai! O pecador lá fora, irmão, ele não pode chamar Deus de Pai. Ele não sabe, ele não chama. Ele fala, Deus, Deus. Você não fala, Pai. É ou não é? Você tem a revelação do Pai? Você pode chamar ele de Pai? O pecador não, irmão. Ele fala, é Deus. Deus. Ele é Deus, mas é meu Pai. E a Bíblia está dizendo aqui, olha, segundo a vontade de nosso, meu, seu, tu e eles. Amém? Nosso Deus e Pai. E ele fala para nos desarraigar deste mundo perverso. Não é apenas você ter uma informação bíblica. Não é apenas você ter um conhecimento doutrinário. Não é apenas você estar cheio de legalismo religioso. Não podes, anda assim, anda assado. Você foi desarraigado, arrancado até a raiz de toda a perversidade, de toda a natureza perversa deste mundo. Você foi arrancado do diabo, do império das trevas. Você foi arrancado do tremedal de lama. Você não tem nada de perversidade em você. Você não tem nada de pecado na sua vida. Você é a natureza de Deus em você.
É a vida de Deus em você. Para que não fique resquício de nada, de nenhuma lama. O arrebatamento será como um piscar de olhos para aqueles que estão com as vestes alvas, com as vestes brancas, para aqueles que estão prontos. Amém? Você está pronto? Você está pronto, irmão? Se Jesus viesse hoje, você estava pronto? Amém? Nós temos que estar prontos todos os dias. Todos os dias. O que nós estamos fazendo para o Senhor, nosso Deus e Pai? A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Continuando no verso 11, apóstolo Paulo. Eu faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não é apenas uma informação para o campo da sua mente. Não é apenas uma coisa intelectual, amado. Paulo estava falando. Paulo, ele foi preparado lá no judaísmo, conhecia a lei, diferentemente de Pedro. Mas ele está falando, ei, esse evangelho que eu anuncio não é segundo o homem. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum. Você está aqui, irmão? Mas mediante revelação de Jesus Cristo. Essa é a palavra da fé que nós temos. Esse é o estudo do rema que nós temos. É mediante a revelação do Espírito Santo. É que por isso, irmãos, que o rema para alguns não funciona porque eles não recebem a revelação. Só querem a instrução, eles querem fazer prova, eles querem questionar. Você precisa receber a revelação. Quando eu abro o rema na primeira matéria, eu já falei, fique sentado, não saia daí, fique atento, porque o teu mestre é o Espírito Santo de Deus, e ele vai falar dentro do seu coração, ele vai falar no seu espírito, porque ninguém aqui explica Deus. Amém? Não tem como explicar Deus. Você recebe revelação de Jesus, seu espírito. E a Bíblia nos mostra isso, amém? A Bíblia fala isso para nós, irmãos. Veja, então, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Paulo falando. Como é que ele foi no judaísmo? Como sobremaneira eu perseguia. Perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ei! É aquele que era conhecedor da lei. Ele tinha o conhecimento do Pentateuco todinho na cabeça. Mas perseguia a igreja do Senhor, porque não tinha revelação. Você tem a revelação de Jesus Cristo? Amém? Você sabe quem você é? Você sabe o que você está fazendo aqui na Asa Sul? Você sabe? Você sabe o que você está fazendo na Asa Sul? Você sabe que aqui é a família de Deus? Você sabe disso? Você sabe que você não é apenas um frequentador de cultos, um frequentador de igrejas? Você sabe que você foi desarraigado para você fazer parte da família de Deus? Você está entendendo isso, meu irmão? Se você não está, o Espírito Santo te esclarecerá. O Espírito Santo trará a revelação para você. E eu, na minha nação, quanto ao judaísmo, Paulo fala no verso 14 de capítulo 1 de Gálatas, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Então veja, querido, não é o excesso de conhecimento bíblico que você tem ou que você coloca para fora que torna você uma pessoa entendida, conhecendo Deus. É a revelação. Vai te levar a conhecer Deus e quem você é. Amém? Não adianta você argumentar na Bíblia se isso não é verdade para você, se você não vive essa verdade. Você foi desarraigado. Você foi arrancado desse mundo perverso para viver uma nova vida em comunhão e intimidade com Deus, o teu Pai, que tem um caráter, que tem uma natureza santa e que quer moldar você a sua natureza, a natureza dele, o caráter dele. Ele quer você igualzinho, parecidinho com Jesus. Ele quer você a cara de Jesus. Ele não quer você da mesma forma que ele te encontrou. E ele não quer você sentado aí, estagnado, sem fazer nada para o reino. Apenas vindo num culto de final de semana.
E quando falta o culto de final de semana, só vem daqui a 15 dias e parece que nem fez falta. Cuidado, senão você já está na UTI espiritual. Cuidado, senão você já está só... Os caras já estão querendo colocar o respirador em você. Você precisa despertar, meu irmão, minha irmã. Desperta, meu irmão, minha irmã. Desperta a tua vida espiritual, meu irmão, minha irmã. Se desperta, meu irmão, minha irmã. Saia do campo da razão, do campo da sua emoção. Viva uma vida no Espírito. Viva uma vida desejosa de encontros divinos, de quebrantamentos, de adoração, do fluir do Espírito. Viva, amado, um desejo de ler a Bíblia e ela se abrir para você. Não ficar pesado, difícil. Que você jogou lá para o canto e nem lê mais a Bíblia. Está lá cheio de poeira. Hoje nem está mais cheio de... Está mesmo, porque agora você usa o telefone. Não é verdade? Não é mesmo? Você está aqui, irmão? Então, amados, nós precisamos despertar de fato para aquilo que nós estamos cantando. Nós somos os separados. Nós somos a geração do arrebatamento. Aleluia. E a igreja está cantando. E a igreja será arrebatada. Ei, ei, Aí saiu, foi embora, acabou. Esqueceu que vai ser arrebatado. Passou a viver a vida como mundo lar. Amém? Precisamos acordar, irmão. Amados, não se acostume com a palavra. Não se acostume com o pregador. Amados, não se acostume com o Espírito Santo, irmão. Deseje mais. Queira estar igual aqueles irmãos lá de Amanaste, irmão. Desejosos. Amém? Desejosos. Eles estão assim, amados. Ávidos. Eles estavam assim, ávidos pela palavra, irmão. Lá, já pronto. Querendo receber mais, irmão. É bom dar comida para quem tem fome, irmão. E a igreja brasileira, dizem que a igreja brasileira é o celeiro de missionários. Diz que a igreja brasileira é da igreja brasileira que vai vir um avivamento para as nações. Faz uma cara de avivada aí para mim. Faz uma cara de feliz com a palavra, feliz com Jesus. Feliz com a revelação, feliz com a palavra da fé, feliz com o rema. Acredite, irmão. Não depende só do pregador, não. O pregador está no Espírito, está na palavra. Você está vivo? Você está vivo? Fala como Pedro, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Você está vivo, você fala amém. Você fala amém para o inferno estremecer. Para o inferno saber que você está consciente de quem você é, irmão. De que você é a igreja. E que as portas do inferno não vão prevalecer na tua vida, nos teus negócios, nas tuas finanças. A convicção que você tem. Não é quando tudo vai bem, não. Amém? É quando parece que não vai bem, é que você tem a convicção. Quem é o Senhor dessa igreja aqui? É Jesus Cristo. O dono dessa igreja é Jesus Cristo. O cabeça dessa igreja, irmão, é Jesus Cristo. Ele é o dono da igreja. Ele é o Senhor da igreja, irmão. Ele é o Senhor da sua vida. Então a sua vida está em prosperidade, ou não está? A sua vida está esbanjando prosperidade. Paz, alegria, saúde divina. Amém? Então veja Paulo. Ele perseguia, ele devastava essa igreja, ele se avantajava muitos da sua idade no conhecimento da lei, mas não tinha revelação. Era um excelente teólogo. Mas aí ele fala, quando porém, verso 15, ao que me separou, aquele que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça
aprove revelar seu Filho em mim. Deus não só quer revelar o Filho, a natureza do Pai, o caráter do Pai para nós, mas Ele quer revelar o Filho dele em nós. Está entendendo? Ele quer que o mundo veja Jesus em nós, irmão. Deus quer que o mundo olhe para nós e veja Jesus em todas as nossas ações, atitudes, no jeito de falar, no jeito de se expressar, no jeito de tratar com as pessoas, nos nossos negócios. Aleluia! Jesus era mendigo, irmão. Era um coitadinho. Era o filho próspero, suprido. O ministério de Jesus era suprido, irmão. Ele tinha tesoureiro, irmão. Amém? As mulheres mais ricas depositavam no ministério de Jesus. Amém, irmão? Ele não ficava pedindo, não. Elas iam pela revelação que elas tinham de quem eram. Você está entendendo, irmão? Você dizima, irmão, pela revelação que você tem. Não é por necessidade, não é por obrigação, não é por medo, não é por imposição. É pela revelação que você tem. De quem você é e de quem é o seu pai. Você dizima, você oferta com generosidade, porque você tem a revelação, irmão. Você sabe quem você é. Você sabe quem é o teu pai, o dono do ouro e da prata. Você sabe que você é rico, que você é próspero, que você é abençoado para abençoar. Você tem a revelação dentro de você, irmão. É por isso que você é impelido pelo Espírito para fazer essas coisas, irmão. Irmão, eu não prego para ninguém me dar dinheiro, não. Eu prego a palavra de Deus e pessoas são impelidas para me dar dinheiro. Lá no Japão, pessoas no final vieram me dar envelope. Sabe, irmão, eu não falei nem dinheiro, nem prosperidade. Falei de nova criatura. Chegando revelação, você é uma nova criatura? Você é uma nova criatura? Você é filho de Deus? Aleluia! Você é filho de Deus, irmão. Você é abençoado. Se você é abençoado, você é abençoador. Você não é um pedinte, irmão. Você não é um miserável, você não é um avarento, você não é um perverso. Você foi arrancado, desarraigado desse mundo perverso. Você vive em outro ambiente, irmão. Você vive em outro ambiente. Você vive na presença. Você desfruta da intimidade, da presença, irmão. Eu estou falando com um crente aqui? Eu estou falando com um crente que tem o Espírito Santo? Eu estou falando alguma coisa errada aqui, irmão? Fora da Bíblia? É o que a Bíblia diz quem somos. Aleluia! Sexta-feira eu encontrei um aluno aqui do Rema, que ele foi aluno meu na matéria Realidades da Nova Criação, e ele se aproximou de mim e começou a beber. Pô, sabe quando eu olho para o Senhor, eu lembro da realidade da nova criação. E puxando, né? Aí eu comecei a conversar com ele. Aí a unção começa a fluir. Você sabe quando você está conversando com alguém que ela está bebendo, não é? Que a unção começa a fluir e ele ali só. Que legal. Porque o Espírito Santo entra no assunto. Sabe que pessoas sedentas pelo Espírito Santo, elas se aproximam de você porque você tem o Espírito Santo. Você tem um rio de vida dentro de você. Cada um de nós, irmão. Nós ouvimos quinta-feira aqui pelo irmão sobre a unção. A unção está em nós somos ungidos. Cada um de nós, não é só o pastor, não. E se você começa a falar da palavra de Deus, vai fluir graça, vai fluir verdades. Amém? É bom estar reunido com os irmãos em comunhão quando nós estamos falando das coisas de Deus. Eu tive bons testemunhos aqui do Verbo Conectar, dos irmãos que estavam reunidos. Não era falando de política, nem do irmão que pecou, não, falando de Deus. Falando das coisas do Senhor. O ambiente ficou outro, a atmosfera cheia da presença. Ei, Deus habita no meio do seu povo. Deus quer estar no meio do seu povo, irmão. Deus quer estar na sua casa, na hora da refeição, do café da manhã, do jantar. Deus quer estar contigo, irmão, naquele ambiente, naquela atmosfera de graça, paz, e de alegria e de amor. Amado, dependendo do que você está exalando, as palavras que você está dizendo,
Deus vai estar ali. Senão ele se retira. Você está comigo? Você foi desarraigado do império das trevas, você foi desarraigado desse mundo perverso, para que toda essa sujeira, esse tremedal de lama do pecado, nada disso respingue nas tuas vestes alvas, lavadas pelo sangue de Jesus. Deus quer naquele dia, amado, te encontrar com as vestes alvas, sem nenhum respingo de sujeira. Aleluia! E Ele está querendo que você tenha esse tempo de comunhão com Ele, meu irmão, todos os dias da sua vida. Ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim. Amém? Para que eu o pregasse entre os gentios. Sem sentença não consultei nem carne nem sangue. E aí depois o povo ouviu sobre Paulo, verso 23. Aquele que antes nos perseguia, agora ele prega a fé, que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. É desse jeito que Deus faz, irmão. É por isso, irmão, que não adianta tentar contra a igreja do Senhor, tentar vir com leis, com regulamentos, com coisas, querer oprimir a igreja, que não vai prevalecer. Porque Deus é justo, irmão. Sabe como é que é a justiça de Deus? Você precisa conhecer o caráter de Deus. Deus vai lá, dá uma oportunidade para aquele coraçãozinho perverso, quebra aquele coração, converte aquela vida e levanta ele como um Paulo. Essa é a justiça de Deus, irmão. E você orando para o cara morrer. E Deus vai lá e mata ele, a velha criatura, e traz ele para uma nova criatura. Essa é a justiça de Deus. Faz ele ser uma nova pessoa, com novos princípios, com uma nova mentalidade, com um impulso interior de pregar o evangelho, porque ele recebeu a revelação de quem era Deus. Deus não é mais o dinheiro dele. Deus não é mais as associações humanas, irmão. O mundo, ele fica agarrado em homens. O mundo, ele confia em homens, irmão. Sabe? O pastor, ele tem que confiar em Deus. Quer essa igreja aqui esteja cheia ou vazia, eu continuo confiando em Deus. Contas pagas e dinheiro sobrando. Se o pastor ficar confiando em homens, irmão, ele não vai ao ministério. Funciona. Amém? Existem homens que têm toda uma estratégia ou mirabolante de multiplicação, de fazer isso, aquilo, outro. Tudo bem. Mas eu confio em Deus. Eu confio no dono da igreja. Eu confio no meu Pai. Deus não me chamou, irmão, para eu ser envergonhado. Deus não me chamou para me colocar numa fria, irmão. Eu sei quem me chamou, eu tenho essa convicção. Amém? E sabe, irmãos, essa igreja passou por momentos de reforma, de construções, e o dinheiro veio, acredite se quiser, de fora. Deus é Deus ou não é? Não veio dos membros, não, ele veio de fora, irmão. Deus levantou pessoas lá fora, só para trazer o recurso para cá. Para o momento. Ele continua sendo Deus daqui. Ele continua sendo dono dessa obra aqui, irmão. Aleluia! Amém! Isso precisa ter revelação, amado. Então não adianta a pessoa se levantar lá fora contra a igreja do Senhor, que não vai prevalecer. Vai, irmão. O Império Romano se levantou contra o cristianismo. O que aconteceu com o Império Romano? Se você for em Roma, você vê só pó, só cinzas, decaído. Através de um único homem, Paulo, apóstolo. Amém? Nós pertencemos a um Deus vivo. Então Paulo agora prega a fé. Essa é a justiça de Deus. Deus não matou Paulo não, irmão. Não, ele desarraigou. Tirou ele da perversidade. Trouxe ele para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Deus, ele ama todo ser humano. Amém?
Agora, só para você entender que é revelação, eu vou ler alguns versículos aqui, para a gente fechar. Como sempre, avancei no horário, graças a Duda, que é minha discípula, e fez a mesma coisa no domingo passado. Eu não vou, eu vou parar. Ela é assim, ela fala, vou parar, pode esperar mais 15 minutos, a banda pode subir, a banda toca, se cansa, e ela continua. Aí a inspiração chega, aí que ela não vai mesmo. É minha discípula. É por isso que eu nem peço a banda para subir. Amém? Salmo 103, verso 7 diz assim, ó, ele revelou a sua vontade a Moisés. Deus revelou a sua vontade a Moisés. Deus continua revelando a sua vontade para os seus filhos. Deus quer revelar a sua vontade para mim e para você. As irmãs da canelinha de fogo, do cocó. Vocês não sabem porque elas estão invisíveis. Elas não fazem o cocó para vocês não descobrir quem são. Entendeu? Mas nós aqui também temos as irmãs do cocó, do ciclo de oração. É por isso que funciona. Amém? A gente manda fogo na cabeça do diabo. Amém? Funciona. E manda a palavra. Ele revelou a sua vontade a Moisés e mostrou grandes maravilhas ao povo de Israel. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e ele dá sabedoria aos simples. Ele dá sabedoria aos simples, não é aos arrogantes, os orgulhosos, os que acham que sabe tudo. Você tem que chegar diante dele e falar, papai, papai, eu reconheço. Eu preciso da sabedoria que vem do alto, que é pura, que é pacífica. Amém? Ele dá conhecimento aos simples, sabedoria aos simples. Aí outra versão aqui diz, a lei do Senhor é perfeita e dá vida nova. Os mandamentos do Senhor são fiéis, dão sabedoria aos homens simples. Não é os cultos, não. Nada contra o estudo. Pode estudar. Se você é uma pessoa inteligente, que estuda, que escreve, que, sabe, igual o Rick Renner, o cara não para de escrever, né? É dom de Deus, é talento de Deus, é sabedoria de Deus. Deus chama um para um propósito, irmão, cada um para um propósito. Nós vimos lá em João 3,27, João Batista falou, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não vier. Amém? Você tem que entender que o que você tem, o que você é, a inteligência, a sabedoria, é porque Deus te deu. Amém? Não é porque você é o bombom, não. É porque Deus te deu. Amém? O teu pai. Ele te deu esse talento, ele te deu essa habilidade. Amém? Glorifica o Senhor por isso. Dá graças a Deus pelo que você tem. Amém? Pelos talentos, pelas habilidades. Amém, irmão? Glória a Deus. Então aqui fala também, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples, humildes, os que reconhecem que o verdadeiro conhecimento vem do Senhor. A entrada das tuas palavras, Salmo 119, verso 130, na versão King James fiel, a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A entrada, irmão. Quando essa palavra entra no teu ouvido, quando essa palavra chega no teu coração, quando ela quebra a resistência da tua mente, entende? Eu sei, irmãos, que quando eu estou pregando aqui para você, a tua mente está lutando, a tua mente está se distraindo, você já foi lá fora 2 vezes, já voltou, já teve vontade de levantar e ir embora, ir no banheiro e voltar. Eu sei que a tua mente fica divagando, a tua mente fica se distraindo, pensamentos com coisa, dá vontade de olhar para o celular, fica vendo que se chegou alguma mensagem. Entende, amado? Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, ó, que a entrada das tuas palavras, Senhor, ela esclarece e dá entendimento aos simples. Salmo 119, verso 30, na revista atualizada. Então é quando a Bíblia, é na King James Fiel, quando ela entra em você, é que vai chegar luz, vai chegar entendimento. Amém? Quando você permite que ela chegue em você. Você precisa permitir, querido. A palavra de Deus é vida para você. É alimento para o seu espírito, amado. Aperta o teu espírito. Não se aceite na condição que você está, no raso. Não se aceite, irmão, ficar ali nessa condição de raso, de mais ou menos, da vidinha mais ou menos, de um crente mais ou menos.
Um dia está alegre, outro dia está triste. Um dia está para baixo, outro dia está mais embaixo. Outro dia está lá embaixo. Outro dia está lá dentro da baleia, lá no fundo do poço. Você foi desarraigado do fundo do poço, da lama, do tremedal de lama. Você já foi desarraigado disso. E ele fala no Salmo 103, verso 7, revelou seus planos a Moisés, seus feitos aos israelitas. Aleluia! Deus, Ele quer se revelar para nós. Deus, Ele quer se manifestar no meio de nós. Amém, igreja? Ele quer, irmão. Será que nós estamos querendo? Amém? Um amém, glória a Deus. Deus, Ele quer se manifestar no meio da sua igreja. Deus, Ele quer tirar a sua igreja desse lugar. Ele já enviou Jesus para isso, com esse propósito. Ele anseia por nós. O Senhor anseia por nós. Somos nós que temos que dar respostas para Ele. Amém? Nós precisamos dar respostas para o Senhor, amados. Oremos. Pai, eu te dou graças pela tua palavra. Ela é um martelo que esmiuça a penha. A tua palavra ela é viva para nós. Pai, a tua palavra não volta vazia, ela cumpre o que se apraz. A tua palavra gera fé em nós. Eu te agradeço. Ela gerou fé em nosso coração hoje. Ela gerou um novo entendimento para nós. Pai, eu creio no Espírito Santo, movendo cada um que está aqui e cada um que está assistindo ao despertamento, a buscar o Senhor, a desejar mais do Senhor, a desejar mais da tua palavra, a desejar mais do Espírito Santo, a desejar encontros divinos, Pai. Eu creio em nome de Jesus que os nossos jovens, eles não apenas estão ansiando por um acampamento, mas eles desejam já, para que no acampamento já seja só o transbordar daquilo que eles já estão gerando, desejando nos seus corações, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu creio no poder da Tua palavra e no poder do Teu Espírito Santo. Que a Tua palavra diz que tudo quanto nós pedimos, segundo a Tua vontade, no nome de Jesus, nós recebemos para que a nossa alegria seja completa. Em nome de Jesus. Os olhos sejam iluminados. Os espíritos aqui sejam impulsionados, Pai, à realidade da nova criação, a servir ao Senhor, com a sua vida, com o seu tempo, com os seus bens, conforme o Senhor determinou na Tua palavra. Que haja consciência, haja um despertamento de cada consciência humana aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, iluminando o nosso entendimento. Eu te dou graça. Vidas salvas, vidas restauradas, pessoas alcançadas, pessoas curadas, em o nome de Jesus. Amém. Tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, para que você venha participar da ceia conosco? Você precisa crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o teu Senhor. Tem alguém? Você pode levantar a mão para a gente te receber. Todos aqui são crentes, então? Aleluia. Pastor Gerson, eu vou precisar do Senhor aqui, por favor. Então vamos ver o texto para em 1 Coríntios, capítulo 11, para a ceia do Senhor. Amém? Chegou algum entendimento para você aí, meu irmão? Graças a Deus uma pessoa disse amém, então alguém recebeu. Isso é bom. Nós todos aqui reunidos para a irmã Yara receber a palavra. Obrigado, irmã Yara. E a minha mulher disse amém. Cá em casa a gente conversa. Deixa ela sentadinha do meu lado ali para ela ficar dando amém, para me empolgar. Então diz 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Olha só, Paulo de novo, ele recebeu.
pela revelação. Ele recebeu do Senhor. Não foi alguém que disse para ele: olha, Paulo, tu vai fazer a ceia assim, assim, assado. É um protocolo. Não. Ele fala: eu recebi do Senhor e também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, sem ter a revelação do corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia! Quando nós permitimos que o Espírito Santo traga a revelação dentro de nós, de áreas da nossa vida que precisam ser alinhadas, ajustadas, nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor. Disciplinados é ensinados, amém? Disciplinados é ensinar as criancinhas. Nós somos ensinados pelo Senhor. Filho, eu quero você assim. Filho, eu quero você brilhando, resplandecente, limpinho, tendo a minha natureza em você. Amém? Então, queridos, vamos para a ceia. Vou pedir o pastor Gerson aqui.